Existe na nossa situação política hoje alguma indicação de conflitos sociais de muita gravidade. Um deles está se desenvolvendo no campo, está se desenvolvendo particularmente pela maneira como o governo distribuiu, do ponto de vista dele, do governo, a questão do agronegócio e da agricultura familiar, com grande ênfase a ministérios, recursos, sobretudo a Conab, dirigidos diretamente a pessoas escaladas pelo MST ou próximos dele. O MST promoveu invasões, o governo tentou aparecer como um mediador desse conflito social que está, infelizmente, se desenvolvendo de maneira grave. E é esse exemplo que a gente quer trazer aqui para vocês, para ilustrar a nossa preocupação. Fazendeiros da Bahia reclamam exatamente da inércia de governos federal e estadual frente ao que o MST anuncia com o chamado Abril Vermelho. E a reportagem é do nosso Caio Junqueira. Proprietários de terra se organizam em dezenas de cidades da Bahia de maneira preventiva às ocupações de terra que o movimento anuncia para o chamado Abril Vermelho, mês em que o MST concentra grande parte das mobilizações pela reforma agrária. A CNN teve acesso à planilha da organização, chamada Invasão Zero. O grupo conta com mais de 800 fazendeiros divididos em núcleos e com o apoio de prefeitos do interior e de associações e sindicatos rurais. O presidente do consórcio Chapada Forte, Wilson Paes Cardoso, prefeito de Andaraí, divulgou nota dizendo ser a desapropriação o caminho correto e que, por este motivo, discorda veementemente de qualquer ato de invasão ou ocupação por tratar-se de ação que fere garantia constitucional, o direito de propriedade e gera insegurança jurídica. Um dos organizadores do movimento é Luiz Joaquim, que produz cacau e cria gado no município de Ilhéus. Ele avalia que a mudança de governo na esfera federal estimulou o retorno das ações do MST. Essa coisa de invadir, ela vem no momento onde se troca de governo, como se isso fosse uma política de governo. Mas não pode ser uma política de Estado. O governo tem que repensar o seu modelo. Eles já erraram no passado e não vão aqui agora, eu acho que repetir o mesmo erro dentro do mesmo modelo. Então, invasão de terra em áreas particulares, bem resolvidas, eu acho que tem que ser considerado um ato de terrorismo. Lideranças do MST com quem a CNN conversou confirmam que ocupações devem ocorrer pelo país no mês de abril e que há um ambiente muito mais confortável para isso com a mudança do governo Bolsonaro para o governo Lula. Mas ressaltam que desencadear as ações pode acabar também fortalecendo a oposição a Lula e tensionar ainda mais o ambiente político. O cálculo que o movimento faz é de não radicalizar a pauta para não fragilizar um governo com o qual tem proximidade e utilizar a movimentação para pressionar por um plano de reforma agrária que contemple assentamentos durante os 4 anos da gestão Lula. Nas contas do MST, há cerca de 100 mil famílias acampadas à espera da regularização fundiária. O movimento também cobra que as nomeações para as superintendências regionais do INCRA, órgão responsável pelos assentamentos, sejam aceleradas. Procurado, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse que as políticas de governo buscam acelerar o programa de reforma agrária para diminuir os conflitos e garantir a paz no campo. Nós procuramos o MST e o INCRA, pedimos que comentassem o tema da reportagem, até agora não tivemos as respostas. Daniel Rittner, eu logo passo a palavra para o nosso repórter autor aí do material e também da Raquel. Qual é o grau de consciência que tem o governo da evolução? Evolução que eu estou falando é no sentido da linha do tempo, tá? Não é uma conotação positiva. Da maneira como se desenvolve esta que parece ser uma tragédia anunciada. Veja, William, acho que o governo está sendo mais lento do que os outros atores nesse processo. O MST, pelo que eu conversei com algumas fontes do movimento, o Caio conhece muito melhor as pessoas ali, mas pelo que eu conversei, existe um descontentamento grande, uma geração de expectativa a partir do início do novo governo Lula.
100 mil pessoas acampadas esperando algum tipo de sinalização, queixas sobre demora nas trocas em superintendências do INCRA, superintendências nos estados, e muita vontade de que seja reconstituído um cadastro nacional de assentamentos. E aí as pessoas do MST dizem sempre, puxa, se a gente não pressionar, inclusive com invasões, o governo não se mexe. Então, a oportunidade que a gente tem de dar uma sacudida nesse processo é agora, inclusive com invasões. O movimento de reação tem sido menos do governo e mais do Congresso, não só com a ação mais visível, que foi o protocolo da CPI do MST, mas com a apresentação e o novo fôlego, a nova atração em outros projetos. Tem 2 projetos de lei que estão ganhando impulso que eu gostaria de destacar. Tem um projeto de 2017 que estava paradinho e que agora pode ganhar impulso novamente, da bancada mais associada ao agro, que prevê o corte total de benefícios a pessoas que invadam terras. Então, se tem ali um cadastrado no Bolsa Família, se tem alguém fazendo parte de políticas sociais, fez uma invasão, está fora. E isso pode andar agora no Congresso. O segundo é um projeto que permite reação policial independentemente de ordem judicial. Então, essas 2 coisas podem avançar no Congresso. Claro, o governo sempre tem o direito de vetar, mas depois rebate no Congresso de novo, novamente, e o Congresso pode derrubar o veto. Então, o governo está lidando com uma bancada muito forte, bancada ruralista, e que está se mobilizando bastante fortemente a essa onda vermelha. Caio, vamos voltar para um aspecto central da sua reportagem, que é a organização capilar de proprietários e de fazendeiros em relação ao que eles enxergam, com boa dose de razão, como uma campanha de invasões. Como é que isso está acontecendo? Bom, vamos lá. Isso aí nasce lá em Santa Luzia, né, que é a cidade onde tiveram essas ocupações, essas invasões em março. E aí, pelo que eu levantei e conversei com produtores, com fazendeiros, cresceu e cresceu muito rápido. E depois, esse é um outro assunto, está avançando também para outros estados. Mas a leitura geral é como há um governo do PT na Bahia e um governo do PT em Brasília, houve um alinhamento ali, uma conjuntura, que praticamente na leitura desses fazendeiros, se eles não se mobilizarem, não haverá um apoio estatal para reagir a uma eventual invasão. E como que isso tem sido feito? Bom, primeiro começou com grupos ali de WhatsApp, crescendo muito, acho que agora à noite, por exemplo, já chega a 1.000 fazendeiros, dividido em 7 núcleos com 130 cidades, né? Bahia tem 417 cidades, ou seja, em 25% mais ou menos aí das cidades baianas, já há núcleos de fazendeiros se organizando. Um ponto que eu acho importante colocar, que eu questionei, inclusive para o Luiz, se eles estão se armando, né? E segundo ele, não estariam se armando. Mas a estratégia é ter tipo um botão, né? Um botão imaginário, vamos dizer assim, que quando houver uma invasão em algum local, eles vão até lá e retiram, sob pressão. Então, ele me disse, por exemplo, se 100 sem terra invadem uma fazenda, esses fazendeiros vão lá com 1.000 fazendeiros para retirá-los, com ou sem a polícia, né? E por isso que eles mesmos classificam como uma tragédia anunciada. E isso vai ganhando uma institucionalidade. Por quê? Porque, de certa maneira, associações de produtores, sindicatos rurais, a Federação da Agricultura do Estado da Bahia, e há também um plano de chegar também à frente parlamentar da agropecuária, como o Daniel muito bem colocou, que é quem está fazendo esse trabalho observando. Eu não sinto ali do governo federal, pedimos inclusive para o Paulo Teixeira uma entrevista, acho que ele tinha uma viagem hoje com o presidente Lula, um empenho ali, né? Parece que esperando acontecer para ver o que faz. A gente está falando do dia 1º de abril, a semana que vem, né? Sexta-feira, sábado. Na outra semana. O próximo fim de semana sem ser esse. Isso. Então, tá aí, o problema está aí. Ele está colocado. E não há uma movimentação, eu não sinto pelo menos uma movimentação do Poder Executivo, nem da Bahia, que nós tentamos falar também, sobre esse assunto, William.
Eu tenho a mesma impressão do Caio, o relato dessa organização que ele traz é impressionante e teve um episódio que aconteceu lá na Bahia recentemente, naquela fazenda Recreio que foi invadida, não é uma das fazendas da Suzano, que quase teve um conflito entre agricultores e o MST. E aí os dois lados estão errados, né? Porque você tem uma invasão de terra que é proibida por lei, também uma reação armada ou não, provavelmente será armada, que também não está correta. Você tem que acionar a justiça, chamar a polícia. E a sensação que eu tenho também apurando essa questão, e eu acompanhei muito de perto esse processo da Suzano, toda vez que a gente conversa com o ministro Paulo Teixeira, ele coloca panos quentes. Ele fala, não, eles já saíram. Não, a gente já está negociando. Não, a gente já está resolvendo. E parece que não enxerga a panela subindo. E tem um problema de fundo que é falta de dinheiro. Estava recuperando aqui, hoje o INCRA está com 2 milhões e 430 mil reais para compra de terra para a reforma agrária. É nada. Isso não compra um quintal. É um sopro de dinheiro. Então, assim, não tem como resolver esse problema sem recurso, sem prioridade. Prossiga, Caio. Nessa história toda, o que me chamou muita atenção é a diferença. Eu pedi para o INCRA um mapa de invasões que ocorreram já neste ano, em 2023, e nem os dados são muito precisos. Salvo engano aqui de memória, foram 16 até hoje, sendo 10 na Bahia, 1 no Espírito Santo e 6 aqui no estado de São Paulo. Mas governos, isso eu acho muito interessante, né, na apuração, governos estaduais mais à direita, eles já sinalizam antes que haverá uma repressão a invasões. Haja visto o que aconteceu aqui em São Paulo. O Zé Rainha foi preso. Mas bem te diga, ele é uma dissidência do MST. Isso é muito importante colocar também, né? E ele foi praticamente expulso do MST. Bom, mas houve invasão pelo grupo do Zé Rainha aqui e o Zé Rainha foi preso. Ele não foi preso por conta da invasão, ele foi preso por conta de processos decorrentes de invasões pretéritas, mas foi preso. Governador do Goiás, Ronaldo Caiado, ruralista aí, notório, já sinalizou também nessa linha. Romeu Zema diz que cerca não se invade, né, lá em Minas Gerais. Governador do Mato Grosso também. Então, há uma tendência maior desses episódios aflorarem em governos mais alinhados com o Palácio do Planalto. E a maior parte dos acampamentos, pelo que minhas fontes no MST me dizem, estão concentradas no Nordeste brasileiro, que tem uma parte maior de governadores alinhados, sim, ao Palácio do Planalto. Esse dado eu achei bem interessante também. Caio, os números que eu tive, isso há que se verificar, né? Mas os números que eu tive é que são, como você disse, em torno de 100 mil famílias acampadas, né? Que é o nome que o MST usa para quem não está sentado ali, para quem está reivindicando alguma terra, das quais 70 mil estariam no Nordeste. E o estado do Nordeste com mais famílias seria justamente a Bahia, por isso que ela está tão no foco. E uma queixa, a Raquel estava acentuando a questão do orçamento do INCRA para a reforma agrária realmente pífio, 2,4 milhões de reais. O que o pessoal do MST tem colocado para o governo nos contatos é que, olha, vocês têm como se antecipar às invasões e ao Abril Vermelho. Só parece que Abril Vermelho é sempre em referência ao aniversário do massacre em Eldorado dos Carajás. O MST diz, olha, vocês podem se antecipar a esse problema com maior dotação orçamentária, com o cadastro dos assentamentos, com a troca mais rápida dos superintendentes do INCRA. Então, o governo não está agradando, não é só aos fazendeiros, o governo não está agradando ao próprio MST. E só fazer uma colaboração rápida de informação, William, essa semana eu tive uma longa conversa com interlocutores do ministro Carlos Fávaro, da Agricultura. E ele vem tentando marcar uma conversa com o presidente Lula, agora levou uma comitiva gigante de empresários do agro com ele, para pedir ao Lula que faça uma condenação pública das invasões.
né? Ele tem o discurso, eu vim da reforma agrária, cheguei no Mato Grosso como reforma agrária, a reforma agrária é uma política positiva, mas a invasão é um crime, é proibido, é preciso que o Lula faça uma condenação. Ainda não conseguiu marcar essa audiência com o Lula e tirar do Lula esta condenação específica, que seria uma maneira de também tentar acalmar os ânimos. Fala-se de movimentos sociais, entre os quais se inclui o MST, acho difícil incluí-lo nessa categoria, mas enfim, é a utilização genérica dessa expressão. Eu não sei se o governo tem ideia do que é a oposição social que se manifesta nesse tipo de organização. É bastante preocupante.